Mídias sociais, anote aí. Sua abrangência, sua amplitude, suas influências. Não. Mídias sociais, sua abrangência, sua amplitude e suas influências. De quê? Das mídias sociais. Mas nós vamos trocar de lugar, porque quem vai falar o tema fica aqui. Através do podcast no seu... Olha, meu Deus. Espera que eu tenho um delay. Aí, às vezes, eu processo a cabeça e não falo. Aí, ó, a dificuldade que é pra criar conteúdo. Olá, chega junto, vem junto, porque está no ar o seu podcast. Estamos chegando com o nosso segundo episódio. Eu sou Emanuel Santos e comigo estão aqui no nosso estúdio para participar de uma conversa, de um bate-papo, meus parceiros Caetano Castro, Carlos César, sejam bem-vindos. Vamos juntos para mais um podcast, não é isso? Esse dia promete porque nós vamos falar sobre mídias sociais, a sua abrangência, as suas amplitudes e também as suas influências. E para debater essa temática aqui conosco, nós estamos recebendo nos nossos estúdios uma convidada super especial, Rayane Fernandes. Seja bem-vinda ao nosso estúdio, é muito bom recebê-la aqui com a gente. Rayane Fernandes, que é empresária e influencer digital. Antes de nós começarmos a debater sobre o nosso assunto, o nosso tema, gostaria de conhecer um pouquinho da sua história, você trouxesse um pouquinho da sua trajetória até chegar, né, nessas mídias sociais onde você hoje tem os seus principais trabalhos sendo executados. Sim. Oi, gente. Prazer, sou Rayane Fernandes. Primeiramente, eu quero agradecer a vocês, né, pelo convite. É uma honra, segunda convidada aqui do seu podcast. É um prazer, fico muito agradecida, tá, pelo convite. De antemão, já desejo maior sucesso. Já vai ser, já está sendo, né? E para falar um pouco da minha história, posso estar um pouquinho nervosa, viu, gente? Meu primeiro podcast. Fique à vontade. Nem parece que eu sou acostumada com as câmeras, né? Mas, como eu ia falar da minha história, né? A minha história com a internet, com as mídias sociais, na verdade, começou desde novinha. Eu comecei ali nos meus 11, 12 anos como uma brincadeira, né? Na época não era um trabalho, não era, né, tão levado a sério como hoje realmente é, né? Profissão. Mas eu comecei ali nos meus 11, 12 anos com aquele blogspot que antigamente tinha, com o YouTube. E aí, de acordo com as redes sociais, né, que foram surgindo no Instagram, foi surgindo no Twitter, a gente teve Tumblr, Orkut, enfim. Eu fui passando, né, para essas redes sociais. E foi assim que eu fui começando, né? Como uma brincadeira, eu sempre gostei muito de moda, sempre tive essa relação com a moda, com as mídias. Inclusive, por muito tempo eu ficava me questionando o que é que eu vou fazer de profissão, se eu gosto disso aqui, mas o convencional é o que as pessoas, né, na escola, na família, falava pra gente, vai ser médica, vai ser dentista, mas eu gostava de estar ali no computador, nas redes, enfim, tirando foto, fazendo look, conteúdo. Então, basicamente, foi assim que começou. Graças a Deus, eu tive o privilégio, né, desde novinha, ter esse acesso a computador, à internet, e ter essa ligação e essa comunicação. E os meus pais, eles sempre me apoiaram muito. Então, eu pegava câmera, eu fazia vídeo ali a webcam do próprio notebook, do próprio celular, e eu dizia, eu quero postar para me postar no meu blog. E aí, foi dessa forma que eu fui começando. E como, Rayane, você começou a enxergar a internet como um espaço para você se comunicar, mas também para você ganhar dinheiro, podemos dizer assim. Você é empresária, utiliza as redes sociais, né, para também ganhar dinheiro. Sim. Eu fui amadurecendo mais esse olhar a partir do YouTube. Quando eu comecei, né, com o YouTube, eu postava e as marcas vinham atrás de mim para o famoso recebido, né? Hoje é muito mais comum, na época não era comum, principalmente as lojas locais, as empresas locais, para isso. Aqui não existia isso. E eu fiquei assim, meu Deus, eu posso ganhar coisas, eu posso ganhar roupa em troca de divulgação. Isso é o máximo.
Então, foi ali, depois de mais ou menos 1 ano, 2 anos, que eu tinha realmente a frequência no YouTube e tal. E as pessoas viam os meus vídeos, o alcance que tinha, e elas me enviavam. Eu cheguei a receber coisas ali de algumas marcas. E a partir disso aí eu falei, bom, então eu posso de alguma forma trabalhar com isso. Porque se eu estou ganhando peças, né, eu posso estar investindo nisso até mesmo aqui na minha cidade. Foi quando eu fui dando até propostas para as pessoas que eu conhecia, para empresas, né, que eu tinha contato com as outras pessoas e dizer, olha, eu sou modelo, se você quiser me dar sua roupa em troca de foto, eu vou tirar foto para você e você me dá a peça que eu tirar a foto. Ou então, se você quiser que eu vá na sua loja tirar fotos, eu tiro as fotos e você me dá um look da minha escolha. Então, foi a partir disso aí que eu fui vendo que eu tinha possibilidade, né, de meio que ganhar e ter um retorno com isso. Claro, eu costumo dizer que roupa não paga conta de ninguém. Sim. E aí, depois, né, com o tempo, que as coisas realmente foram crescendo, que foi surgindo o Instagram, que foi surgindo os famosos stories e tudo, foi que eu vi que, né, consegui impulsionar cada vez mais isso. Foi quando eu já estava na faculdade, já tinha ingressado na faculdade e que as marcas já me procuravam e elas já se né, tinha essa proposta de pagar mesmo em dinheiro. E aí eu fui introduzindo isso aos poucos. Eu comecei mesmo devagarzinho com os recebidos, né? Então, por isso que hoje eu faço questão, tipo, chegou alguma marca nova, alguma loja na cidade, ou até algum que já tenha, que ela quer divulgar o produto dela através de um recebido, para me enviar, até como forma de carinho. Eu, enfim, sempre fico muito aberta, porque eu sei o quanto, né, que é difícil você crescer ali. Eu comecei do zero, eu comecei do pouco. Então, depois disso, eu vi ali uns 2, 3 aninhos depois disso, desses recebidos, né, já na faculdade, que eu conseguia fazer o meu trabalho através disso. Mas veio se profissionalizar mais ali quando eu estava nos meus já 16, 17 anos. E como é essa história de produzir conteúdo? É fácil? É difícil? Conta aí pra gente. Não é nada fácil. É pra ser sincera. Gente, qualquer coisa que vocês falam que eu falo muito. Vocês pegaram a pessoa certa. Mas a gente gosta de quem fala que muito. Eu vou conversando. Não é fácil criar conteúdo, né? Antes, inclusive, assim, quando eu era mais nova, pra mim, era o máximo, porque eu só tinha escola, né? Só tinha escola, assim, estudava. Então, o restante do período era bem livre. Não tinha um profissionalismo que tem hoje, né? Então, era alguma coisa... Não tinha a pressão que tem hoje, porque não era profissional, não era algo... como é que eu posso dizer? Mais estruturado, né? Era algo mais dinâmico, mais livre. Então, eu fazia do jeito que dava. No seu tempo, né? Isso, exatamente. Eu fazia no meu tempo, eu postava, às vezes, sem eu mesmo editar, um vídeo que eu fazia, só fazia os cortes, jogava, subia no YouTube. E dava certo. Hoje, não. Hoje, a gente tem a cobrança, né? A autocobrança, que é a principal, assim, que é a que mais pega. E tem também o tempo de produção. E como hoje as coisas estão mais evoluídas, mais atualizadas, a gente tem que crescer junto com elas. Então, o meu conteúdo, ele também tem que crescer, né, junto com o tempo. Então, tem que fazer alguma coisa mais elaborada, tem que ter uma qualidade melhor, tem que trabalhar com outras pessoas, não é só mais eu. Sempre tenho alguém ali que faz parte da minha equipe para poder produzir os conteúdos comigo. Antes de qualquer conteúdo em relação a publi, principalmente no feed, no Reels, eu tenho muito cuidado para ter um brief bem direitinho, para a gente ter um enredo, para a gente ter o famoso brand, né, para poder contar a história através daquele vídeo. Ou daquela publicidade. Então, não é fácil, né? Não é só ligar as câmeras e gravar. Tem o antes e tem o depois, tem a edição, tem a aprovação do cliente, se vai ser aprovado, se não vai, se tem que regravar, se não tem. E ficar tudo de acordo com o que ele queira, com o que eu queira e uma qualidade boa, né? Uma entrega boa para ambos. Rayane, deixa... pegando dentro de que o Emanuel te colocou, a gente está vivendo um novo tempo, uma nova era, quando a gente fala em mundo digital. Tá? Existe hoje uma profissão, não sei se seria o termo correto, mas uma designação do influencer. Né? E pelo que você está contando, eu acho muito interessante, porque você tem muitos seguidores. Sim. Tá? Você já tem uma quantidade considerável de seguidores. É lógico que vai
a coisa vai crescendo cada vez mais. Mas eu quero te perguntar uma coisa bem específica. Você é consciente de que você é corresponsável por tudo que você posta? Sim. Tá? A questão da influência, a palavra influência, ela tem que ser muito bem cuidada, porque você vai estar influenciando outras pessoas. Tá? Como é que a Rayane trabalha essa coisa quando chegam produtos novos ou empresas novas? Como é que a Rayane faz essa filtragem para ter a certeza que está fazendo, ou pelo menos estaria fazendo a coisa certa, de um novo produto, de novo. Essa coisa de se preocupar com o que o teu seguidor vai receber. Na verdade, eu me preocupo demais com isso. Infelizmente, já levei até nome de estrela, né? Porque, enfim, as pessoas não entendem esse lado desse critério, vamos dizer assim. Porque eu tenho que ter cuidado com o que eu uso, eu tenho que ter cuidado com o que eu indico para as pessoas. Então, quando o cliente ele me procura, eu procuro sempre saber. Por exemplo, eu tenho meu número de assessoria, que a pessoa entra em contato para poder saber o trabalho. Tá? Eu e a minha equipe de assessoria temos acesso a esse WhatsApp, mas não somente eles. Eu também, porque eu gosto de ficar a par de tudo, né, de quem está indo atrás do meu serviço, quem é a empresa que está indo atrás, o que é que ela quer que eu faça, qual é a qualidade do produto que ela entrega, qual é o produto que ela entrega. Então, é o pré, né? O que a gente chama de antes, né? De fechar com aquele cliente. Vamos dizer, se é um produto de comida, eu faço a gravação lá bonitinha, recebido e tal. Ou então, até mesmo se é uma publi, como eu já recebi de massas, que eu tenho que entregar um conteúdo pro feed. Ele só vai subir, né? Depois de eu ter finalizado tudo, editado tudo, inclusive provado a comida. Eu não fecho se eu não tiver... Eu digo comida porque é bem específico, mas vamos falar de produto facial. Eu testo ali um determinado tempo, um determinado período para ver se vai lidar com a minha pele, para poder indicar. É a mesma coisa de um produto de cabelo. Por isso que eu tenho sempre muito cuidado. E algumas marcas, inclusive, empresas, já me procuraram de um segmento, eu tendo parceria com outro, né? Por exemplo, eu tenho parceria fixa com um salão de beleza aqui em Xeramupim, que é a Titica, do Estúdio Linda Mulher. Se ela estiver me assistindo, minha super parceira já há muito tempo. E hoje em dia, ela é quase que uma parceira exclusiva, né? Porque eu confio de olhos fechados no que ela faz. Seja meu cabelo, seja qualquer coisa, tintura, porque eu sei da qualidade do serviço que ela entrega. Então, eu tenho muito cuidado, já indico ela. Quando é um parceiro novo, eu procuro saber do produto, procuro saber da história, o que é que tem por detrás daquela marca, né? Qual é o intuito dela, qual é o propósito. E eu sempre tento atrelar junto com o que a gente chama de segmento, né? O meu segmento ali é muito para... Era isso que eu ia te perguntar. Existe um nicho específico de mercado que você trabalha ou você está aberta para propostas outras, fora desse nicho de mercado que você visualiza, que você direciona? Eu tenho um nicho específico hoje em dia, que é essa parte de empreendedorismo, de moda, né? Mas eu também fecho com algumas outras empresas locais da região. Se a empresa ela vende produtos, né, eletrodomésticos, ou se ela tem, sei lá, alguma outra coisa que não volte já ali a parte da moda, a parte do vestuário, ou até mesmo do empreendedorismo, eu procuro ver, mas geralmente eu tenho também parceria fixas, né? Mas hoje em dia eu procuro ter, principalmente por conta do tempo. Hoje a gente sabe que ter pé é muito corrida, é valioso o tempo. Ele é muito caro também. Então, hoje também com a minha empresa, acabou que o tempo, né, ficou um pouquinho mais curto. Então, eu faço bem esse funil, essa filtragem, para poder saber, até para poder a entrega. Porque se eu sei que não é um nicho que o meu público vai se agradar, eu vou estar enganando um cliente, isso não é legal e não adianta, né? Porque não vai ter retorno para o cliente, não vai ter retorno para mim, vai ter o retorno financeiro, mas o retorno do engajamento, ó, vai lá para baixo. Então, eu sempre tento ter muito cuidado. Inclusive, eu sempre explico para os clientes, né? Quando chega um que já tenha parceria, que eu já tenho parceria fixa, eu explico e eu faço sempre com aquela exclusividade, né? Se é uma farmácia, eu faço só para aquela farmácia, naquele determinado tempo de contrato. Eu trabalho com os contratos, né? E os contratos, eles são por períodos. Então, sempre... Ótimo. Rayane, você falou no começo sobre a pressão. E também falou que começou o início de sua carreira foi como uma brincadeira.
Quando que você percebeu que aquela brincadeira virou uma pressão séria? Quando eu vi que as pessoas estavam começando a me cobrar pelaquilo. Cadê os conteúdos? E aí, como que você reage em relação a essas cobranças, portanto? Existe a cobrança, que é externa das pessoas que querem ver o teu conteúdo, Sim. né? Existe a cobrança daquele que te contrata para Sim. produzir o conteúdo e existe a sua autocobrança. Eu acho que de todos o pior é a autocobrança. Com certeza. O psicólogo com certeza vai Com entender. certeza, com certeza. Haja terapia, é isso que eu digo. Eu É. trato muito na minha terapia, porque eu sou uma pessoa um pouquinho ansiosa, diga, um pouquinho assim, né? Mas sendo modesta, mas eu sou bem ansiosa. E eu acho que o pior pra mim é a autocobrança, né? Até porque quando eu fecho com o cliente, eu sempre deixo ciente, olha, a gente fechou o contrato hoje. E a gente vai começar a gravar, eu sempre dou, por exemplo, se eu fui hoje em uma loja para poder fazer a gravação, o conteúdo não vai pro ar hoje, porque eu preciso de tempo para me poder editar aquele conteúdo, para minha equipe editar aquele conteúdo e para subir. E assim a gente também tem a agenda. Então se eu gravo hoje para subir o conteúdo depois de amanhã, hoje provavelmente já tem outro conteúdo para ser postado. Então eu não tenho como estar sobrecarregando, né? Enfim, então já deixo bem ciente. Inclusive eu sempre coloco a imagem extensa ali pro cliente. Geralmente eu entrego em poucos dias, mas eu dou a margem ali de uma semana, mais ou menos. Quando é conteúdo mais elaborado, eu já boto mais 15 dias, porque eu vou de acordo com a minha realidade, né? Do que eu posso entregar. Mas, de todos, assim, eu acho que a autocobrança. Autocobrança. Vamos voltar para a ainda autocobrança. Nos autocobrar é muito cruel, às vezes. Sim. Como é que essa Rayane... Existe hoje uma Rayane... Eu não sei se você poderia dizer que existem duas Rayanes. Existe a Rayane figura pública, exposta, empresária, Sim. que é influenciadora, mas ainda, e sempre deve, e tem que existir, a Rayane mulher, a Rayane mãe, a Rayane namorada, acredito que não casada ainda. Não. Né? Como é que essa Rayane, como é que você convive com essas duas Rayanes? Como é que você para fazer essa separação? Principalmente, aí sim, desse autocuidado, do autocuidar-se, como é que você trabalha isso na tua cabeça? Você faz esse trabalho? Faço. Hoje em dia eu faço mais, depois de muita terapia, como eu disse. Mas, organizando aqui as ideias, né, sobre as duas Rayanes. Eu fiz, inclusive, um trabalho esse ano, que foi o do meu Media Kit, e que foi o Media Kit com as minhas multifacetas. Eu sempre falo que eu tenho multifacetas. Então, é a Rayane empresária, né, empreendedora, é a Rayane influenciadora, é a Rayane mulher, que é a Rayane que sai, se diverte. E eu nunca escondi nada, assim, dos meus seguidores, de quem eu sou, se eu sou uma pessoa festeira, se eu não sou. E aí eu tento trazer um pouco das minhas, né, facetas para as pessoas também, para elas conhecerem a Rayane como pessoa. Porque se elas não vão me conhecer como pessoa, elas não vão me conhecer como influenciadora. Eu costumo dizer isso. Por isso que eu sempre procuro ser bem transparente. Mas sobre a Rayane, né, que existe ali e entre o autocuidado. Depende muito, né, do tempo, da correria. Mas hoje eu procuro ter sempre esse momento. A minha terapeuta disse que eu tenho que ter pelo menos 20 minutos diários de autocuidado. Mas não dá, né? Não é todo dia que dá. Por exemplo, hoje foi um dia que eu fiquei... Dia produtivo. Hoje tem muita coisa, eu vou fazer isso. Meio-dia eu tô na academia, eu volto, ajeito, tomo banho, me cuido, não sei o quê. Vou pras gravações e depois vou pro podcast. Passei o dia inteiro na empresa, na minha loja, porque tava demandando muito esse período de Black, que também é bem corrida. E fui pra casa, me ajeitei e vim. Então, tipo assim, planejei 1000 coisas. E aí fica aquela cobrança. E o autocuidado? E a academia? E aí? Aí vem aquela autocobrança. Mas aí eu vou tentando fazer os meus encaixes. Não é sempre que é assim, não é todo dia que é assim. E antes já foi. Já foi muito mais. Eu preciso assim, para, respira. Lembra que se você não estiver bem da cabeça, você não tem como entregar um trabalho, seja nas suas redes sociais, nas minhas redes sociais, no caso, ou seja, na loja, né? Porque isso reverbera de várias formas, até na forma como a gente atende muitas vezes o cliente, o fornecedor, enfim.
E aí eu procuro ter esses 20 minutos diários, até às vezes um pouco mais, porque eu acredito que até mesmo academia, um exercício físico, uma corrida, qualquer coisa que você faça, já é uma forma também de autocuidado, né? Mas eu procuro sempre ter as minhas leituras, eu amo ler livro, então eu procuro também encaixar as leituras no meu dia a dia, porque me traz conhecimento, e não só conhecimento pessoal, mas conhecimento intelectual também, uma coisa está atrelada à outra. E os cuidados básicos, né, de mulher, fazer a unha. As redes sociais a gente sabe que são números, né? A gente tem ali diversas redes sociais, diversos produtos que são produzidos para essas redes sociais. E em relação aos números, quando você conquistou seu primeiro grande número nas redes sociais, qual foi a tua reação? Olha, engraçado, porque quando eu conquistei um número, né, bem alto, que era o famoso 10K, porque na época, foi bem mesmo na pandemia, a partir de 10K que você podia ter o arrasto pra cima. O 10K equivale a 10 mil, é isso? Isso, 10 mil. É uma nova linguagem. Mas é os 10 mil, né? Conquistei ali os 10 mil seguidores, que antigamente ficava ali, hoje até hoje, né? Ele fica os milzinho, aí se tem algum, por exemplo, hoje tá 54,5, Hoje tá 54,5, aí fica o K lá do lado. Então a gente não consegue mais nem ver os quebrados direitinho. Antes ficava lá os 10, enfim. E aí quando veio os 10 mil, foi mesmo ali no período da pandemia. Falei, meu Deus, 10 mil seguidores. Quando você para assim pra ver. Eu sempre fui muito assim, deixei fluir bem. Então eu tô ali, eu tô no Instagram desde que ela existiu. Acho que foi 2012, mais ou menos, se eu não me engano, por ali. Então, surgiu o Instagram, a Rainha tá lá, minha conta é a mesma desde então. E eu sempre gostei de foto, de movimentar, às vezes, até mesmo sem ser como trabalho, eu sempre gostei muito de foto. Acho que as fotos, elas trazem muita expressão. E aí, eu vou fugindo, viu, dos assuntos, mas vamos voltar. Não, mas a gente vai conversando, né? E a gente traz ele de volta daqui a pouquinho, sem problema nenhum. Mas sobre os números. Eu fiquei muito feliz, inclusive, eu sempre fui uma pessoa, eu aprendi, né, na minha vida a ser bem grata, não só à vida, mas às pessoas também. Então, eu sempre fui grata, inclusive aos seguidores. Eu falei, meu Deus, 10 mil, eu preciso fazer alguma coisa. Foi quando eu criei o Interativas da Rai, né? Veio os 10 mil, eu fiz umas fotinhas, botei uns balões, algo em casa mesmo, era no meio da pandemia. Meu namorado, já namorava com ele me ajudou também, sempre me apoiou muito. Me ajudou a fazer essas fotos, eu postei em comemoração, fiz um videozinho. Na época nem existia o Reels. E ali eu fiz um vídeo, postei, eu falei, vai ter o Interativas da Rai. Então, todo mês, de acordo com os conteúdos, a seguidora que mais interagir ali, mais comentar, mais responder nos stories, conversar, ela vai ganhar algum mimo durante o mês, né? Então, eu sempre montava, né? Eu vou dizer, porque ultimamente, nesses últimos meses, tem sido tão corrido, eu vou tentando fazer isso, mas tentando ter aquela frequência, né? Montar esses kits e presenteá-las, né, de alguma forma, botava enquete para saber quem era realmente a minha seguidora há mais tempo, para fazer tipo um desafio para induzir elas, né, a interagirem mais também e a presenteá-las, né, não só elas, mas de forma geral, porque se eu pudesse eu presentearia todo mundo, né, que me segue, enfim, de alguma forma, agradeceria de alguma forma todo mundo. E foi uma forma que eu achei de agradecer, né? De agradecê-las também, porque eu sei que também tem muito homem que me segue no Instagram. Enfim. Eu acredito que nós três o façamos. Pelo menos eu estou fazendo isso já. Muito bem. Se não segue, tem que seguir agora. Aproveita e já deixa seu arroba. Vou deixar, @Raiane Fernandes, com Y e 2 N's. É bem fácil. Graças a Deus eu tive esse arroba bem fácil desde o início, porque como eu comecei cedinho, né, com o Instagram, bem no começo, eu consegui deixar o nome bem direitinho. Há uma separação do Instagram, ou seja, ele é o mesmo, ele é comercial, mas há uma outra conta que a Raiane tenha para ela, a Raiane física, pessoa física? Tenho. Segredo, não, isso né? não é só... Não, mas eu divulgo no meu Instagram também. Não, a pergunta eu a fiz exatamente para tentar dissociar uma coisa da outra. Isso, mas porque eu você tenho. tem o teu mundo. É porque, assim, hoje o Instagram, ele tá muito mais
profissional. Eu já cheguei até a fazer postagem e falar que ele tá até chato. Se tornou até chato. Perdão, Zuc, mas enfim. Perdão, o Instagram, né? No meu meio de trabalho também. Mas é porque já virou uma coisa tão engessada, as pessoas já querem tanto mostrar profissionalismo através daquilo, que você vai ver só tem aquilo. Então não tem mais aquele conteúdo besta que a gente fala, né? Aquele conteúdo... Quando eu fiz a pergunta para ti, é exatamente isso. Eu acredito que há, né? Aí a gente volta para o autocuidado que a gente estava falando. Sim. Quando você faz essa dissociação de contas, você volta para a Rayane, aí sim, para falar as besteiras que você queira, para interagir com stories mais aleatório, que eu faço de qualquer forma, porque que eu tô ali de boa. Tem uma coisa muito interessante na conta comercial, que é exatamente a questão do atingir o número maior, porque você é empresária e você trabalha para isso, tá? A tua influência é exatamente isso. Só que ela tem um outro lado também, que é exatamente... os seguidores não são só maravilhas. Sim. Porque você vai causar inveja. Isso é mais do que natural. Você vai causar inveja em alguém. E você vai receber críticas negativas. Você não vai receber só elogios. Nenhum de nós vai fazê-lo. Né? E esse autocuidado é interessante exatamente para isso. Para que a Rayane esteja preparada também para absorver essa crítica. E não deixá-la se atingir ou trabalhá-la de uma forma que não atinja, e aí a gente está falando no lado psicológico. Eu me volto muito para isso porque é a minha formação. Sim. Existe esse cuidado? Existe. Eu até falo que nesse perfil eu aceito mulheres. Bem legal, bem legal. Eu aceito mulheres, não aceito lojistas, eu não aceito fakes. Só praticamente mulheres. Alguns homens eu também aceito, mas é aqueles que são mais ativos ali, que eu conheço, são meus colegas. Ou que interagem comigo através do perfil profissional também, que eu sei que me segue porque gosta de me seguir, porque gosta do meu conteúdo. E aí, nessa conta, eu coloco coisas aleatórias. Então, eu faço meu diário de intercâmbio, né? Eu já tem mais de um ano que eu fui pro meu intercâmbio. Mas tem fotos que... Por conta, eu me cobro muito por isso, inclusive. Por conta do profissionalismo que hoje é tão forte, a gente faz fotos em viagens e tal, mas a gente fica, será que eu posto? Será que tem a ver esse conteúdo? Será que as pessoas vão gostar? Ah, mas não tá tão profissional, por que eu vou postar? Ah, não tá muito bem editado. E aí, nisso, ficam memórias que a gente tem da Rayane, não só como a Rayane profissional, e que eu gostaria de ter postado, e eu fico... Por que eu não postei isso? Aí eu volto. Desse intercâmbio foi muito isso. Eu fiquei, meu Deus do céu, eu passei 45 dias e acho que teve, 10 postagens. Mas eu tenho muito cuidado com isso também. Tanto conteúdo. Meu Instagram, hoje, ele é psicológico, da psicologia. Mas eu adoraria postar minhas cervejas. Então eu disse, opa, mas não é legal. Exato. Como é que tu vai, de repente, me procurar para um atendimento? Tem que haver essa preocupação, porque quando nós nos colocamos, quando você faz isso para se colocar como a profissional Rayane, como a empresária Rayane, quando você toma esse cuidado de, será que eu posso? Você está exatamente respeitando aquelas pessoas que te seguem. Isso é muito interessante. Exato. Rayane, a gente sabe que esse mundo de influência não é só flores, não. Tem os perrengues por trás também. Tem os espinhos. E aí a gente gostaria de saber, quando a Rayane chegou aos 10K, que foi ali o seu primeiro ápice, né? Teve muita vaidade de algumas pessoas, de outros seguidores, inveja. Como que lidaram com essa situação? Assim, é um lado bom. Não vou dizer que não tenho haters, porque a gente tem, né? Mas, graças a Deus, eu acho que é porque eu também não dou muita abertura para esse tipo de pessoa no meu perfil. Então, eu sou muito transparente. E, ao mesmo tempo que a pessoa diz, não gosta de me seguir, não me segue. Não tem pra que seguir. E se a pessoa faz algum comentário, assim, eu entendo a diferença da crítica construtiva pra crítica que a pessoa só quer te criticar sem acrescentar nada. Por pura maldade ou inveja, enfim. Mas aparecem, sim, aqueles comentários, principalmente de fakes, né? Mas eu sempre tentei lidar da melhor forma. Seja ignorando, que é a melhor forma, o silêncio, ou seja... debatendo, falando sobre. Se é uma crítica construtiva, eu vou lá, paro, digo, tá, o que eu posso fazer que eu posso melhorar o meu conteúdo? Ou se eu falei alguma coisa que te ofendi, porque hoje também a gente tem que ter cuidado com tudo que a gente fala, né? Inclusive, a minha irmã no carro disse assim, ela me acompanhando hoje, ela... Cuidado, viu, pra tu não falar nada lá e ser cancelada.
Então, a gente tem que ter cuidado com tudo. Eu vou buscar saber se eu atingi a pessoa de alguma forma, porque hoje a gente... Eu vou até dizer assim, a gente tem que ter cuidado, mas ao mesmo tempo a gente tá cheio de mimimi também na internet, nos dias de hoje, né? Tem as causas realmente que elas merecem ser debatidas, que elas merecem aquele discurso, mas tem as causas que é e você fica assim, tá, mas vai acrescentar em quê, né? Mas enfim, sempre tentei lidar dessas formas. Acredito que com o tempo, e assim, no decorrer de algumas publicidades, algumas coisas que a gente vai fazendo, de escolhas nossas, principalmente políticas, vou dizer, eu sempre me posiciono muito também. Como eu falei, sou transparente, então as pessoas me veem na rua, enfim, e aí nesse período, vem sempre mais as críticas mais ácidas. Eu até falei assim, eu vou me aquietar, que na próxima eleição eu vou ficar na minha, que é o melhor que eu faço. Não me meto mais nesse negócio Não de me política. meto mais nesse negócio. Porque a gente recebe hate, viu? Principalmente ali na política foi a época que eu mais recebi, seja de prefeito, de presidente. Eu sempre me posiciono, né? De alguma forma. Porque às vezes tem aquele vídeo que a gente vê, vai lá, reposta e fala um pouco do nosso posicionamento também, de alguma forma. E o pessoal se dói muito e vai lá no seu perfil só pra brigar com vocês. Só pra dizer, eu não concordo com isso. Tá, depois fica na tua, não concordei na tua, porque eu tô postando no meu perfil. Mas eu vou tentando lidar. Como eu disse, eu falo muito sobre isso porque hoje a terapia é muito presente na minha vida. Então, que bom. Eu tento trazer até isso para a terapia, principalmente esse trabalho com as mídias, porque não é fácil, né? Tanto como empresária como influenciadora, lidar com pessoas, né? A gente lidar com o público direto, a gente lidar com seguidores ali direto, com a opinião dos outros e a minha imagem que tá atrelada àquilo dali. Isso. Então, eu sempre tenho um pouco de pauta para isso, para minha psicóloga. Eu faço praticamente de 15 em 15 dias e já fiz um período semanal, que era o período que eu tava com mais queixas, com mais demanda para ela, né? Mas eu sempre trago um pouco do meu trabalho, inclusive com as mídias sociais para ela, porque eu sei que precisa ser falado sobre. Se eu não falo, eu não vou conseguir solucionar, eu não vou conseguir ter o entendimento que eu tenho hoje. Tipo assim, se eu tô com uma roupa que você não gosta e você vai comentar, ai, que roupa feia, eu vou ser educado o suficiente para entender que é a sua opinião. E, ok. Mas tem gente que vai lá do cantinho dela falar isso, entendeu? E aí, por muito tempo, meu pai até mesmo dizia que eu era muito explosiva, muito paciente. A terapia te ajudou nisso. E a terapia me ajudou nisso. Porque como era que eu ia lidar com esse trabalho, né? Minha imagem pessoal atrelada ao meu trabalho, se eu não sei lidar com críticas, se eu não sei lidar com julgamentos. Então, eu fui aprendendo a lidar com isso, né? Como é que você não? Deixa eu refazer aqui. A Rayane de Quixeramobim, hoje ela é vista a nível de Brasil, claro, mas a nível de mundo por tudo que ela atinge. Como é que ver, como é que você enxerga, ou se auto-enxerga sendo uma quixeramobinense, de uma certa forma já reconhecida, mas ainda se mantendo em Quixeramobim. Eu não sei se você mora em Quixeramobim. Moro. Tá. Atualmente eu tô morando em Quixeramobim. Tá, e eu acho muito legal isso porque, de uma forma indireta, você também leva o nome da cidade. Sim. Né? Sim. É interessante para ti isso? Sim. Ainda permanecer em Quixeramobim, com esse mundo todo aberto para ti? Assim, hoje o que me prende muito em Quixeramobim é a minha empresa, né? Porque ela é minha há pouquinho tempo. Então, eu costumo dizer que, na verdade, eu aprendi com meu pai e com minha mãe. Isso, eles dizem, empresa tem que estar o dono dentro. Eu já ouvi, bom. E aí, como a minha loja mesmo, eu trabalhei com eles para depois ter a minha loja e tal. Hoje, ela tem meses, a nova loja. Mas eu tô aqui trabalhando nesse projeto. Já tem mais ou menos 3 anos, que foi desde que eu me formei, que eu morava em Fortaleza. E no começo foi bem difícil lidar com isso, né? De voltar. Eu mordi minha língua, inclusive. Porque quando eu era mais nova, eu vivia dizendo, quando eu for de maior, eu vou meter o pé daqui de Quixeramobim. Eu não quero não, porque essa cidade tem nada pra mim.
Aí tá aí. Eu já fiz isso. Ave Maria, eu amo minha cidade, mas a gente, quando é jovem, a gente fala as coisas sem saber, a vida vai lá, ó, pra tu aprender. Aí foi quando eu me formei, eu trabalhava em Fortaleza, eu trabalhava para as empresas lá, e meu pai precisava de ajuda aqui, eu tinha os meus planos, eu fiquei, tá, eu posso fazer outras coisas e ajudar a minha família no momento que eles estão precisando ali, que foi bem no comecinho da pandemia, porque quando eu vim na semana, tipo, eu vim numa quinta-feira, no sábado, pá, pandemia. E ninguém sabia que ia ser do jeito que ia ser, né? Isso. Então, eu tinha um período aqui a cumprir, mas tudo nas mãos de Deus. Esse período hoje é indeterminado. Mas, assim, eu sou muito, muito feliz por ser quixeramobinense. Eu amo, falo da minha cidade pra todo canto que eu vou. Sempre tiro brincadeira, porque quando eu viajo, que eu conheço as pessoas, falam, tu mora onde? Eu moro no Ceará, no interior lá, que é Quixeramobim. Aí já me fala, é uma fruta? Eu disse, não é uma fruta, é uma cidade. Vale esse nome? Eu disse, pois é. Aí eu fico ensinando as pessoas a falar, inclusive, e tem muita história. Nossa cidade tem muita história. Inclusive, eu tenho um projeto, assim, que eu sempre gosto de trazer, né? Quixeramobim, para as pessoas conhecerem um pouco mais dele. Inclusive, quando eu tinha um programa aqui, inclusive na Sertão TV, que era o Tudo com Moda, eu sempre procurava falar dos profissionais locais, né? Valorizar o comércio local. E eu sempre falo muito sobre isso também. Inclusive, fiz entrevista com o Rabelo, que é o joalheiro, né, da cidade, tem muita história, enviei pro mundo todo praticamente, e quem vê assim, não pensa, não imagina que a nossa cidade, né, hoje tem o que, 80 mil habitantes, mais ou menos, abrange tanta coisa, tanta história. Então, é um prazer ser de Quixeramobim, conseguir levar isso para outros lugares, né, eu já fui para São Paulo Fashion Week, eu sempre gosto, Ave Maria, de viajar, fiz o meu intercâmbio, sempre falo, sempre trago isso. Inclusive, é uma coisa que eu me cobrava muito. E eu trato isso praticamente até hoje na terapia. Mas antes era muito mais forte. Porque quando a gente vai se resolvendo consigo mesma, a opinião do outro, né, passa a ser só uma opinião. E aí, sobre exatamente o que você tinha me perguntado, falado, eu acho que eu recebi mais questionamentos e cobrança de, tipo, quando eu voltei de Fortaleza para Quixeramobim, do que necessariamente quando eu conquistei seguidores. Porque a rotina muda, o conteúdo muda, a demanda muda. Por exemplo, se eu sou empresária, o conteúdo vai ser voltado também para o empreendedorismo. Claro. Se eu trabalho com moda em outras empresas, o conteúdo vai ser voltado para o meu trabalho, para as empresas que eu trabalho, né? E eu morava só, eu fazia faculdade, eu trabalhava, eu estava ali muito envolta no mundo da moda, eu trazia muito esse lado, né, pro meu Instagram. Quando eu retornei, que eu vim pra cá, era uma vida, né, mais calma, não tão agitada quando você mora na capital, que você passa horas no trânsito também, e que a vida é bem mais agitada, a demanda comercial também é bem maior, então eu que trabalhava com moda, com comércio, voltado ali para as vendas, né, era muito acelerado, então a gente às vezes estava, por exemplo, em agosto, setembro, já estava fotografando campanha de final de ano, então é sempre à frente, né? É sempre à frente. E sempre tinha esses conteúdos, enfim. E aí, quando eu vim pra cá, pra Quixeramobim, acabou que ficou um pouco mais calmo. Eu tava ali tentando me encontrar também, procurando o que era que eu ia fazer, né? Vim pra ajudar os meus pais, mas eu preciso colocar minha empresa, tá? Que empresa é essa? Aí foi que veio o meu trabalho com as mídias, eu disse, vou usar isso a meu favor, vou colocar uma agência de marketing. Foi quando veio a Mind Creative, que era a minha agência de marketing digital. As pessoas me procuravam muito por logo, e aqui é muito boca a boca, então eu fazia ali uma logo, aí a pessoa me indicava, vai vir a outra. E como eu já trabalhava com marketing em Fortaleza, eu era gerente geral de uma empresa, de uma marca masculina, que era renomada também, então tinha meu nome, tinha a questão da qualidade, né, do trabalho. Eu vi, não, posso trabalhar com isso também. Posso trazer e agregando isso para o comércio local, já que é uma coisa que é bem escassa aqui na cidade. E aí eu coloquei essa agência, foi quando eu coloquei meu escritóriozinho aqui também, e fui fazendo várias coisas ali ao mesmo tempo. Ajudava meus pais, mas eu estava tocando também o meu projeto, estava tocando ali as minhas coisas. Eu sempre fui muito assim.
Eu sempre tive o privilégio de ter os meus pais, de ter eles para me ajudar, né? Eles têm o trabalho deles, mas eu sempre coloquei e gostei de fazer com as minhas mãos, né? Então, sempre gostei de ter algo meu, de tipo assim, eu consegui fazer isso, eu consegui criar isso. E foi quando também veio a marca de moda feminina, e aí eu fazia um pouco de tudo, mas a demanda foi crescendo. Tanto a demanda, né, para ajudar na empresa dos meus pais, que eu fui me apaixonando pelo mundo infantil, que era algo que eu não esperava, que era uma das lojas deles, né? E fui também gostando muito de trabalhar ali com a moda feminina, como eu já vinha, a empresa foi crescendo, a loja foi crescendo, e eu fui deixando um pouco, fui terceirizando os trabalhos de marketing, né, da agência, e finalizando os contratos. E de forma bem natural, bem fluida, foi meio que se desfazendo a empresa, porque para a gente poder fazer isso de marketing, você tem que ter muito tempo para sentar na cadeira, ter um processo criativo, para criar um logo, para fazer um trabalho, para um cronograma. E eu não estava tendo mais tempo para isso. Então, se eu não tinha tempo para isso, não era minha prioridade, eu não ia entregar com qualidade, né? Eu fui meio que me desfazendo ali aos poucos, mas eu tinha muito essa cobrança. As pessoas, por que tu foi embora de Fortaleza? Mas Fortaleza é capital, mas Fortaleza tem mais oportunidades, mas Fortaleza vai te dar mais retorno. Gente, falando assim, questão, inclusive, não só de crescimento pessoal, né? Não só de empresa, mas questão, às vezes, também financeira. Tipo, eu trabalhava lá em 2 empresas, me desdobrando, trabalhando feito condenada. Pra ganhar, tipo, trabalhando em 2 empresas, um salário, um salário mínimo, mas vai ver o custo que tu tem pra morar em Fortaleza. Vai ver de passagem de ônibus, de gasolina, de tudo que tu gasta pra botar na ponta do papel. Era capaz de ter mais despesa do que lucro, né? Do que rentabilidade. Então, eu vi assim... aí foi quando eu fiquei... aí pra onde é que eu vou crescer daqui? Nas empresas que eu tava trabalhando, não tinha tanto crescimento assim. Então, às vezes, a gente tem que descer um pouco pra subir um pouco, né? Às vezes, a gente tem que aceitar... ficar um pouco mais ali embaixo, ou seja, ganhar menos, ou seja, voltar para uma cidade, né, que é a sua cidade natal, não que seja um ponto negativo, mas... Não, e tem... Pra gente falar psicologicamente, assim, pra você lidar com isso, pra mim foi muito difícil no começo. Eu acho que tem uma dualidade quando você diz voltar para o interior, é voltar também para o teu interior. Sim. O interior teu. Sim. Mas eu entendi o que ela quis colocar. Porque, tipo assim, quando você regressa, exatamente, as pessoas que estão aqui, não deu certo lá. Não deu certo, exatamente. Quebrou a cara. Eu falo mais de baixo exatamente essa palavra, regressar, né? Então, às vezes, a gente tem que regressar, descer alguns degraus para depois ali subir 1 ou subir 2. E psicologicamente falando, isso é muito difícil, porque eu já tinha muito isso eu não tinha tantas terapias em dias nessa época também, que foi depois daí que eu também fui vendo cada vez mais a necessidade, né, de voltar. Então, eu fui vendo assim, meu Deus, as pessoas acham que eu fracassei. Eu sou uma fracassada. Voltei, vou morar com os meus pais. Nos meus 20, eu tinha 22 anos, né, eu tinha 22 anos. E nessa média já eu disse, meu Deus, sou formada com diploma na mão. E as pessoas vão dizer assim, eu sou uma fracassada. Por que eu tô voltando pra fazer o quê? Entendeu? E era uma cobrança tua. Cobrança tua pra minha. Contigo. Isso, exatamente. Como eu falei, eu acho que a pior cobrança que existe é essa. E você vai vir nos questionamentos, aí às vezes a pessoa nem quer julgar ou criticar ou te cobrar, ela só fala assim, vale, tu voltou, o que tu tá fazendo aqui? Eu digo, oh, meu Deus. É a pior forma de cobrança. É porque a cobrança tá dentro dela. Exato. Era ela que se cobrava. Era eu que me cobrava. Mas eu cheguei a responder. Teve uma pessoa que me mandou, inclusive nem era tão... Eu sempre fui de ver, responder, olhar o histórico, não apago mensagem. Então sei quem é seguidora mais ativa, quem é seguidora há mais tempo. E ela mandou um textão perguntando por que eu tinha voltado para Quixeramobim, que Quixeramobim era uma cidade muito pequena, que eu não ia crescer aqui, que eu tava diminuindo, que eu voltando para a cidade, isso aqui. Então, tipo assim, é uma coisa que é sobre a minha vida, né? Então, até isso eu tenho que saber lidar, né? De como eu vou falar para a pessoa o porquê que eu tô aqui, né? Se até eu tava perdida naquele período, o que é que eu vou falar para ela? Ela me deixou mais perdida ainda em falar um negócio desse para mim. Com certeza. E eu lembro demais, por muito tempo,
que eu ajudando os meus pais, eu ajudava minha mãe na empresa, e eu falei pra ele, eu disse, eu vou, mas contanto que eu seja tratada como um funcionário, não vou ser tratada como filha. Se é pra mim trabalhar pro senhor, eu quero ser tratada como funcionária, pra mim também ter as minhas responsabilidades, seja no horário, seja no salário pra poder aprender a pagar as minhas contas, qualquer coisa, né? É a responsabilidade. E por muito tempo eu que trabalhava, eu tirava nota, ajudando eles, ajudando minha mãe, eu escutando aqui meus louvores para acalmar a minha mente e as lágrimas correndo. Eu digo, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Eu deixei. E eu gosto muito de vida agitada, de não ter aquela rotina, assim. Gosto de ter a minha rotina, de encaixar o que eu consigo fazer. Mas de chegar, por exemplo, eu falo que se eu trabalhasse em escritório, gente, eu ia ficar louca. Se todo dia fosse ali a minha rotina, o mesmo jeito, chegar, faz isso, faz aquilo, todo dia do mesmo jeito, eu ia pirar. Porque não dá, eu sou muito ativa, eu gosto de criar. Inclusive, na terapia eu descobri que eu estou viciada na dopamina. Que eu vou criando tanto projeto que quando acaba eu fico tão fascinada com aquele processo que antes mesmo de acabar, que já tá finalizando, eu já tô tentando criar outro, porque eu gosto de ter aquela sensação que a dopamina dá, mas também de ter aquela vida agitada, de ter muita coisa para fazer. Mas hoje eu tô aprendendo a regular um pouco mais isso. É bem interessante que você faça essa regulação exatamente para não tornar viciante. Exato. A palavra é exatamente essa. Eu Viciante. acho que eu tô viciado também. Acho que a dopamina eu preciso fazer terapia. Mas vamos lá. Você tem, assim, alguma influência de algum personagem da internet, de alguma pessoa, de algum influenciador que você, assim, admira e que você acaba se inspirando nessa pessoa? Eita, agora. Assim, tenho, né? Tu me pegou porque de nome específico é um pouco mais difícil, mas vai de acordo com cada área também. Para uma área de empreendedorismo, para uma coisa, eu tenho uma, assim, realmente ser fã, meu Deus, eu sou fã daquela pessoa, não sei o que. Não tenho tanto isso. Eu sigo pessoas que eu realmente admiro e que me trazem e me acrescentam. É tanto que eu tento filtrar muito bem quem eu sigo, o conteúdo que eu consumo, porque até nisso influencia, né? Então, se eu tô vendo alguma coisa ali de conteúdo e pá, aparece aquele conteúdo de cobrança, eu fico assim, meu Deus, ela tá fazendo conteúdo, eu não tô. O que tá errado? Então, eu tento ter também essa filtragem, né? Tento tirar um tempo ali para poder ver, para poder pesquisar, né? As pessoas que eu gosto, que eu sigo, que eu acompanho. Tem uma influenciadora que eu sempre gostei muito dos conteúdos dela, porque eu vejo muito ela como empresária. Eu vejo ela muito com um olhar empresarial e que traz muito a história atrás dos vídeos, atrás dos produtos, né? Que é a Boca Rosa, a Bianca Andrade. Que hoje em dia ela é Bianca Andrade, né? Não é mais nem conhecida como Boca Rosa, mas engraçado que eu comecei a seguir ela desde o meu YouTube ali nos meus 12 anos, quando eu comecei por lá, no meu blog. E ver a evolução também dela como profissional, como pessoa, é muito, muito legal. E o que eu gosto, né, de acompanhar, de seguir, é esse lado boss, né, que a gente fala, o lado empresarial, a sacada que tem de fazer um lançamento diferente, de ter essa criatividade. Mas eu também sigo, hoje em dia eu costumo dizer até que eu sigo mais micro-influenciadoras, né? Que são as influenciadoras locais, seja daqui, seja de Fortaleza, que tem seguidores, seja de São Paulo, mas que tem uma quantidade menor de seguidores, que são até menos conhecidas. Inclusive, é uma coisa bem legal que a gente fala sobre as macros e as micros. E hoje, quando a gente fala sobre micro-influenciadoras, para comparar, tem estudos já falando sobre isso, postagens, inclusive, que a gente fala que hoje as micro-influenciadoras, como eu, ou como influenciadores locais que tem 8 mil, tem 9 mil, às vezes tem 20 mil ou 100 mil seguidores, elas até dão mais retorno do que as macro-influenciadoras, porque hoje a internet já virou algo tão assim que as pessoas têm medo de confiar nas outras pessoas, justamente pela falta, né, de teste, de produto, enfim. Então, elas demoram a confiar naquela pessoa, às vezes. Claro, né? Tem gente e tem pessoas e mais pessoas. Mas já é falado sobre isso,
já vi várias empresas de marketing falando sobre isso, que as micros, elas têm conquistado cada vez mais. Por quê? A microinfluenciadora, ela não tem por que mentir. Ela tá ali para ganhar espaço, então ela vai trazer cada vez mais a realidade, um conteúdo mais fluido, né? Empresas que tenham produtos mais E talvez diferentes. também, Raine, a questão de ter um público mais diminuto faça com que esse público seja mais próximo dela. Exato. Né? Por quê? Porque ela consegue responder. Exatamente. Eu sempre tento... Eu posso ter lá os meus 50 seguidores, né? 50 mil seguidores, mas é uma coisa que eu sempre não consigo responder na mesma hora, não consigo responder. Às vezes, eu demoro assim, eu fico assim, meu Deus, eu demorei um mês para ver essa mensagem. Mas eu sempre tento responder, independente do tempo que faça, eu tento manter aquela conexão. Porque você traz a proximidade, né? Hoje o que a gente fala para trazer a comunidade. Exatamente. É a comunidade Raiane Fernandes, não é os seguidores da Raiane, é a comunidade. Tu tem ideia do quão é gratificante para um seguidor teu receber uma resposta tua? Tem, assim, às vezes eu digo assim, mas a mulher já responder assim, meu Deus, você me respondeu. Eu fico, exatamente. Gente, mas eu respondo todo mundo. É só falar que eu respondo. E as pessoas têm esse medo. E principalmente depois que as redes sociais, ela tomou essa proporção, as pessoas, o Instagram, ela virou uma rede social, voltando novamente para esse assunto, né? Do Instagram tá a rede, né? Mas que as pessoas, inclusive, têm falado muito sobre isso. Dele tá uma rede anônima. De tipo assim, você não sabe quem te segue, você não sabe quem gosta dos seus conteúdos, quem não gosta, porque as pessoas ou têm vergonha de responder suas stories, ou as pessoas acham que você não vai responder, ou elas acham que vai ficar falando sozinha, e elas não respondem. Então, virou uma rede social, assim, calada, muda. Então, você posta os conteúdos, dificilmente elas vão... hoje é mais o compartilhar, né? Que hoje, inclusive, o Instagram, ele entrega cada vez mais quando você vai no aviãozinho, que você compartilha com outras pessoas, do que o próprio comentário. Então, nem o Instagram ajuda a gente nisso, né? Então, torna falho nessa parte da comunicação. Torna falho as pessoas confiarem em você, porque elas não estão tendo comunicação. Não. E quando eu não consigo ter de ti uma resposta, eu sou teu seguidor, eu te admiro, eu acompanho tudo que você faz, eu sou talvez até um consumidor de produtos. Exatamente. Talvez diretamente seu, que você seja uma fabricante, mas indiretamente. Mas quando eu comento alguma coisa direcionada, ou te mando uma mensagem, uma elogio, quando eu não recebo de volta, mas isso é do ser humano, tá? Então, de uma certa forma, eu paro de ter para contigo aquela fascinação que eu tinha. Porque quebrou-se alguma coisa. Eu tentei me aproximar de você e você não me deu o retorno, não me deu uma resposta. Exatamente. Muito eu tiro isso também por mim, porque da mesma forma que tem pessoas que me seguem, eu sigo as pessoas, né? Então, até mesmo a micro-influenciadoras que às vezes a gente segue, a gente vai lá, comenta nos stories, faz alguma pergunta, alguma dúvida. E quando você não tem um retorno, é meio frustrante da sua da parte, né? Outra coisa também que já me frustrou assim, bastante como espectadora é a pessoa ser uma coisa ali nos stories dela. Ela é, meu Deus, muito animada, não sei o quê, super feliz, entrega um conteúdo, enfim. E aí, quando ela vai pra o pessoal, que você encontra pessoalmente com a pessoa, é uma pessoa retraída, é uma pessoa na dela, que não dá abertura pra você falar, sabe? Já teve casos como esse, então não dá abertura nem pra você conhecer outras pessoas. Tem o outro lado também. Talvez isso seja uma defesa que ela criou. Né? Sim. É lógico, a gente sempre vai analisar os dois lados da cara. Os dois lados, com certeza. Né? Com certeza. Mas eu sempre tento ter esse retorno, essa resposta, porque eu sei que é uma comunidade. Ele é fundamental. Se não tiver... Não tem como ter esse relacionamento, né? Inclusive, sobre isso, as pessoas têm preferido muito mais a rede vizinha, que é chamada hoje em dia, né? Que é o TikTok, do que o Instagram. Por isso, porque é um conteúdo mais fluido, mais natural, mais aleatório, que você posta, as pessoas vão lá, comentam o que quiser, falam o que quiser, ele elogia, sem nem conhecer. Hoje, no Instagram, é difícil até acontecer isso, né? Como falou, hoje é uma coisa bem mais profissional. Exato.
Então, tua mídia social principal é o Instagram, atualmente. Isso. Você também produz para o YouTube? Sim, é porque o YouTube ele já foi mais frequente em relação a conteúdos. Hoje no YouTube eu tento categorizar as minhas redes sociais para não criar uma confusão mental e não ficar mais autocobrança, né? Certo. Então, os meus conteúdos hoje no YouTube é mais voltado para as minhas viagens. É uma coisa mais fluida, mais natural, que eu faço sem tanta cobrança. Eu posto porque eu gosto de ver ali, sei lá, eu tô num dia que eu tô com saudade daquela viagem que eu fiz, daquele mais momento. a Rayane Isso. mulher, a Rayane pessoa. Isso, também. E porque eu gosto de falar sobre viagens, né? Então, eu até brinco, eu digo se... Eu digo pra meu namorado, eu disse, eu amo muito vocês, eu amo muito minha família, meu trabalho, porque senão eu era nômade digital. Essa é uma parte importante. Desde quando a gente começou a ter esse bate-papo, você fala muito nos seus pais. Sim. Então, eles estão, a gente observa que eles são bem interessante. o carro-chefe da sua viagem, tá certo? E aí eu gostaria de saber se no começo, lá, a Rayane lá com 11, 12 anos, no começo, quando você começou a gravar os primeiros vídeos e tal, seus pais, eles agiam, deixa ela gravar, é só um videozinho, isso não vai dar em nada não, daqui a pouco ela vai esquecer isso, ou era pressão, não menina, para com isso, vamos estudar, tem que focar nos eles estudos. nunca me cobraram isso, não. Como eu falei, na verdade me ajudavam, né? Meu presente de 18 anos, geralmente nos 18 anos a gente ganha o quê? A gente não, as pessoas ganham o quê? Um carro, a habilitação. Eu ganhei minha câmera. Porque eles entenderam a importância daquilo pra mim. E a minha câmera mais profissional para poder fazer os vídeos pro YouTube e tal. Então, desde o começo, eu tive muito esse apoio. Eles não imaginavam que ia ser, né, como forma de trabalho, porque antes não tinha tanta essa visão, principalmente meu pai, que ele não tinha, até um dia desse, ele não tinha rede social, ele não tem até hoje Instagram, nem Facebook, nem nada, o dele é só o WhatsApp e TikTok. Ainda me surpreende que tem um TikTok no meio. Inclusive ele é famoso no TikTok. Mas eles sempre foram daqueles, tá, vai lá, deixa ela fazer, é só um adolescente, né? É só uma fase, às vezes dizem assim, é só uma fase, não tem problema. E aí, de acordo com o que foi, né, vendo o meu trabalho ali com aquilo, minha dedicação, eu digo, não é nem o trabalho, minha dedicação e o gosto que eu tinha para fazer aquilo, eles foram abraçando mais a ideia. Então, isso realmente mudou quando eu fui fazer minha faculdade. E eles perguntaram o que eu queria fazer. Eu falei, meu pai sempre falava, vai ser a médica da família, vai ser a dentista da família, né? Eu digo, não, pai, não vai ser. Vai fazer o quê? Advocacia? Eu disse, não. Aí até eu, quando cheguei no meu 3º ano, não sabia muito bem o que eu queria fazer. Então, foi quando eu comecei a pesquisar. Eu tinha ali acesso à internet, então fui pesquisar se tinha alguma profissão que eu podia encaixar para trazer, né, esse trabalho com as mídias, com a moda, com o look do dia, né, pra minha vida. E aí foi que eu vi alguns vídeos falando sobre a faculdade de moda, né, não era tão comum também. E eu fui tentando colocar na ideia deles, né, meu pai, tu vai viver de quê? Moda não vai dar dinheiro, moda não sei o quê. No começo ele foi bem assim, né, mas moda não vai dar dinheiro. Tu vai viver de quê? Tu vai costurar? Eu disse, não. E aí, com o tempo, eu fui, inclusive, mostrando o que é que eu poderia fazer através daquela profissão. Ele, tá, ele sempre foi daquele assim, né? Vai fazer o quê? Mas se é o que você quer, vai e faça. Eu tô dando essa oportunidade. A partir daí, a partir de você ser adulto... Sempre apoiou, né, na verdade. Então, foi quando eu fui pra faculdade que eles viram realmente que era isso, e foi quando eu fui criando cada vez mais responsabilidade, mostrando para eles que eu tinha essa responsabilidade e esse apreço, né, com esse lado. E aí hoje ele entende que é um trabalho, hoje ele entende, ele inclusive brinca muitas vezes. Principalmente meu pai. Minha mãe não, ela tem aquela visão, né, mais atualizada, porque ela tem o Instagram, ela me acompanha, ela vê meus trabalhos ali através do Instagram. Já ele não tem acesso direto a isso, ele já não entende tanto voltado para isso, né? Mas eu tento mostrar para ele também entender. E aí ele vê muito TikTok, então eu faço muitos vídeos dele no TikTok e posto. Aí ele viraliza os vídeos dele, eu disse, olha, o senhor tá famoso no TikTok. Ele...
Sim, cadê o dinheiro? Eu quero ver a cor do dinheiro disso aí. Eu ganho o quê? Quando viralizou agora, por último, viralizou um vídeo que chegou a... Se não chegou, 18 milhões? 19 milhões de visualizações. 19 milhões é muita visualização. É o único vídeo que eu tenho, assim, com tantas visualizações. E aí, inclusive, é um vídeo besta, é o que eu falo, gente. É o que me dá raiva, assim, por um lado. É que a gente se dedica pra fazer um baita de um conteúdo. Mas talvez seja por isso que viralize tanto. Mas é isso. E o vídeo mais besta do vídeo tem... Meu primo, inclusive, mandou uma mensagem pra mim. Prima, viralizou o vídeo, não sei o quê. Como é que pode? A pessoa se dedica, investe, paga pra fazer conteúdo e o vídeo não viraliza. E um vídeo besta desse de 8 segundos viraliza. Eu disse, expressou o que eu queria expressar há muito tempo. Inclusive, falei sobre isso também, porque esse boom também dos seguidores veio depois desse vídeo, né? Eu tava com 20 e poucos mil seguidores, e aí... Você tá falando de TikTok, no caso? Não, no Instagram. No Instagram. Porque eu postei também no TikTok, mas principalmente no Instagram. Ele viralizou bem depois, de vir muitos seguidores, depois do boom desse vídeo dos 1 milhões, que chegou muita gente através desse vídeo. Inclusive, eu falei sobre, eu comemorei os 10K, eu comemorei 12K, eu comemorei vários, mas a partir do momento que veio através desse viral, desse vídeo, eu falei até fiz um vídeo falando sobre, eu disse, gente, não é ingratidão. Na verdade, sou muito grata. Mas por que não tem a comemoração dos 50K? Porque pra mim o número é o de menos. Uhum. O que importa pra mim é quem tá me assistindo ali, quem tá me acompanhando todos os dias. Porque o número, ele pode ser só um número, né? Isso. Mas a interação e as pessoas que visualizam é totalmente diferente. E eu falei, inclusive, sobre isso, porque pra mim o que importa é muito mais isso. Eu podia ter 8 mil seguidores, 2 mil seguidores. Se eu tiver a interação que eu tenho, tá ótimo. Com as pessoas que me seguem, que me acompanham, que comentam, que conversam. Do que eu ter 50 mil e eu não ter interação. Porque muitas vezes, quando o conteúdo viraliza, acaba que, às vezes, baixa o engajamento, às vezes não, por conta da demanda. E, às vezes, tornam seguidores anônimos, seguidores que não interagem. Porque a pessoa vê um conteúdo aleatório e ela só seguiu porque ela achou engraçado. Isso. E aí, o meu nicho de conteúdo exatamente nem aquele que ela queria seguir. E sobre a abrangência do seu conteúdo, a Rayane já chegou a ser reconhecida fora desse eixo da região nossa do Nordeste? Já chegou em alguma outra região e disse assim, eu vi teu conteúdo, já cheguei a ver seu vídeo em algum lugar? Eu não, deixa eu ver, no Rio, não. Eu fui reconhecida, inclusive achei muito engraçado, uma vez eu tava fazendo compras e a mulher olhou pra mim e disse, eu te conheço. Não era aqui, acho que era em São Paulo, eu te conheço. Eu falei, tu me conhece? Ela disse, conheço, acho que eu já vi teus vídeos no Instagram, te sigo, olha aqui. Aí eu digo, meu Deus, tu me segue. Eu fiquei muito feliz, muito feliz. Mas é mais difícil, é bem mais difícil. Inclusive, era uma pessoa daqui, do Ceará, né? Do Ceará. Que, coincidentemente, eu vi ela por lá. Mas eu já vi, eu fico, assim, encantada, até quando me encontram aqui em Xeramobim, que me reconhece e diz assim, vale, eu sei teu Instagram. Chega lá na loja e diz, ai, a Rayane, eu vi nos teus stories, por isso que eu vim. Porque você sabe que o seu conteúdo tá sendo entregue de alguma forma, né? E até esses dias também fazendo em Fortaleza, eu tava gravando também umas coisas por lá, e uma pessoa também reconheceu. Eu falei assim, meu Deus, já é uma pessoa em Fortaleza, então já não é mais que Xeramobim, já não é mais Quixadá ou região, né? É Fortaleza, é capital, é uma cidade maior. Então, a pessoa já me reconhecer dentro de Fortaleza, pra mim, também já é muito bom. Mas acontece. Aí eu digo, fala. É tanto que eu posto no meu Instagram. Eu digo, gente, vocês me verem, me falem comigo, né? Se você me conhece em algum canto, tem vergonha. Porque, às vezes, até mensagem de conversa eu respondo. Eu vejo, né? Eu recebo. Vale, eu te vi na festa, eu fiquei com vergonha de falar contigo. Eu digo, não tem que ter vergonha, né? Não. Ô, Rayane, a influência, ela tem o seu poder, né? Você acredita que o seu posicionamento no campo político, ele é importante? Até que ponto você acredita que o posicionamento de uma influência no campo político, ele vai ter a sua relevância?
Assim, é importante, né? Porque é o que eu penso. Mas hoje é muito relativo, porque tá tudo mudando muito rápido, né? E girando, né? Então, até por isso que eu falei, até nisso a gente tem que ter cuidado na forma de influenciar politicamente, porque hoje eu posso concordar com o que aquele candidato fez, mas amanhã eu posso concordar com algo que ele não fez. Então você tem que saber equilibrar isso. Por isso que tem que ter muito cuidado ao falar sobre isso nas redes, porque eu vou de acordo com os meus conceitos. E aí os seus conceitos podem ser totalmente diferentes. Claro. Então eu posso ferir até o que você pensa ou o que você acha, por dizer que eu sou a favor de alguma coisa que aquele candidato seja a favor e que seja um dos motivos, né? Que, enfim, que eu seja falado, né? Você já perdeu algum seguidor através de... Acontece sempre. Porque Na época do mas- presidente, então. Porque Mais do que natural. isso é bem abrangente, né? Essa parte de política e influência. Não só perdi seguidores, como eu deixei de seguir gente que postava coisa que eu não concordava. Então. Porque quando fere o nosso pessoal é mais. Tipo assim, se você apoia um candidato, né? E tá ali na sua, assim como eu tenho vários amigos e tal, que a gente votava em pessoas diferentes. É uma coisa, você tá na sua, você me fala a sua opinião, você tenta mudar o meu posicionamento com a sua opinião e com a sua influência, né? Que todo mundo hoje é influente, na verdade. E eu vou respeitar, vou dizer, tá, aí eu vou tentar entender e vou respeitar. Outra coisa é você tentar ferir o outro com esse meio político que já fere outras pessoas, que já fere sentimentos. Eu vou falar especificamente em relação à sexualidade. Eu sou uma pessoa heterossexual, enfim, mas eu não tenho nada contra homossexual. Inclusive, eu sou a favor do casamento gay, das pessoas serem livres, delas terem essa liberdade para escolher o que elas querem ser. Então, se tem uma pessoa que não concorda com aquilo e que fere aquelas outras pessoas, que vai contra o meu posicionamento, que eu acho que a pessoa é para ser um ser humano livre, eu não vou confiar. E a pessoa chega para mim e diz, isso é errado, é uma doença, né? Um exemplo. Não. Então, tipo assim, vai de acordo com os posicionamentos, né? Então, a gente tem que ter cuidado em balancear, em ter cuidado com tudo que a gente posta, com o que a gente fala. E quando eu falo de deixar de seguir, não é deixar de seguir, por exemplo, por você ter sua opinião. Não, mas por você ferir, não pode ferir a mim, né? Ou até mesmo a outras pessoas, quando já fere os direitos humanos, que a gente fala, né? Porque eu acho que tudo tem que ser um equilíbrio. Exatamente, você pode divergir de ideias. Isso é mais do que natural. E Você não pode ser cordato com atos. Isso. Atos. As ideias, elas vão divergir, porque nós somos diferentes, nós somos seres humanos, e a partir do princípio que nós somos seres humanos, nós somos seres singulares. Exatamente. Essa pluralidade, ela vai existir sempre. A gente tem que ter muito cuidado, como você bem colocou, eu acho interessantíssimo, ideias. Ideias eu posso divergir, eu posso não concordar com você. Exatamente. Ato não. Se você passa para um ato que eu acho que... Aí eu vou deixar de seguir com certeza, porque você foi de encontro a uma coisa que eu acho totalmente errada. Exatamente. E um ponto positivo, sim, né, que a gente vê na Rayane é que ela não se omite dos assuntos. Então, assim, mesmo ela tendo essa influência, ela poderia muito bem, não vou me envolver com política, não vou tecer meu comentário a respeito de homossexualidade. Ela não se omite, ela vai dar lá a cara dela. Isso é interessantíssimo. Isso é muito bacana. É o que eu costumo dizer, acho que é muito natural, por isso que minha irmã, a primeira coisa que ela disse, cuidado pra tu não falar nada pra ser cancelado, porque eu sou transparente mesmo, então do jeito que eu tô conversando com vocês aqui, é do jeito que eu sento pra conversar com a minha família, que eu sento pra conversar com os meus amigos, pra debater qualquer assunto que seja, né? Então, eu sempre tento trazer essa transparência pra minha vida, como pessoa, como Rayane, mas também pros meus seguidores, pra justamente não acontecer o que eu falei, né? De ser uma pessoa no Instagram e a pessoa me conhecer pessoalmente. Exatamente. E ser outra. Olha, o nosso bate-papo tá muito bacana, mas se eu disser que o nosso tempo tá estourando... Eu disse que eu falo muito. Então, como a gente já está chegando no finalzinho do nosso tempo, eu gostaria que a Rayane falasse com o nosso público sobre o seu conteúdo, as suas redes sociais, chamar mais gente para lhe acompanhar, para estar com você. É um Vender momento meu seu peixe. agora, venda aí.
Olha, e é porque eu sou boa de vender meu peixe, mas agora depois de tanto assunto e tanto falar, eu acho que ficou até claro, mas eu vou falar resumidamente, tá? Pra quem gostar de conteúdo de moda, empreendedorismo, conteúdo, como vocês viram, mais transparente, né? É só me seguir no meu Instagram, né? Que é @RaianeFernandes. Pra quem gostar de um conteúdo também profissional, pra quem gostar já de um conteúdo de viagens, de ver vlogs, eu já boto tudo no meu YouTube, como eu falei, né? Que é algo mais livre, mas que tem muitos conteúdos por lá, vlogs de viagens, dicas de lugares, de viagens, tudo eu dou por lá. Gosto muito de trazer pro YouTube, porque a gente consegue trazer um conteúdo mais extenso, né? Que a gente não consegue no Instagram, porque não prende as pessoas. Então, tem vídeo lá de 30 minutos, de 15 minutos. E no meu TikTok é o famoso besteiras. Que é agradável. Posto muitas besteirinhas também, posto conteúdos, mas eu também tô lá de forma mais fluida, né? Não tanto profissional como eu tô no Instagram. E parceiros, vocês querem deixar uma palavrinha final aí para a Raiane, um agradecimento? Agradecimento pela... Eu te coloquei na mensagem, no primeiro contato que nós tivemos, pela presteza, pela rapidez da resposta, pela agradeço. Disponibilidade de estar conosco. Muito, muito gratificante. Não a conhecia, apesar de você ser amiga de minha sobrinha, de minha irmã. Muito gratificante falar com você, ter tido você aqui conosco. Eu que agradeço pelo convite. Se a gente tivesse mais tempo, a gente ficava mais tempo passando aqui de tudo um pouco. Inclusive, só pra gente finalizar aqui na minha fala, falando em vender peixe, tá vendo? Quando eu digo que a gente vai conversando, a minha marca na minha loja, eu tenho a minha empresa, que é a Bebê e Companhia, @Bebê e Companhia, Bebê e Cia QXB, que hoje a gente é o shopping do seu bebê aqui em Xeramobim. A gente tenta trazer sempre inovação, para as mães, inclusive, né? Muitos produtos com qualidade boas, mas para todas as classes e atingir todos os públicos. E a loja é nova, a loja tá linda, bem diferente. Tem até uma árvore no meio, que eu costumo dizer, trazendo muita inovação para a cidade. E eu tenho a minha marca de moda feminina, que é a Diar Oficial, Diar com Y. Então, para quem quiser também seguir os meus trabalhos, né? As minhas empresas, eu sempre posto no meu Instagram também, por lá. Só agradecer. E pedir que você deixe uma palavra de incentivo para aquela jovem ou aquele jovem que está em casa que também almeja chegar aos seus 10K, 50K. Ser um influente, das influência, né? Eita. É difícil. É difícil. Mas, gente, como eu costumo falar, pra Deus e pra gente, quando nós queremos, né? Nada é impossível. Então, se você tá em busca, né, de ser um influente, de ser um empresário, né? Por mais que te digam que você não vai conseguir, por mais que tenham pedras no caminho, não desiste, porque sempre vai ter dificuldades, sempre vai ter processos. Você tem que aprender a lidar com aqueles processos, né? Vai ter pessoas que vão desmotivar e vai ter pessoas que vão te motivar. E, às vezes, a motivação vem até mesmo daquelas pessoas que a gente menos espera, as pessoas que não nos conhecem. E a desmotivação... Eu tive a sorte, como eu falei, o privilégio de ter um incentivo dentro da minha casa, dos meus pais, não é um incentivo, de ter o apoio dentro da minha casa, mas às vezes a gente não tem esse apoio dentro de casa, não tem esse apoio da família, não tem esse apoio dos amigos, né? E às vezes outras pessoas de fora vão apoiar muito mais do que as de casa, do que as de dentro. Então, não deixem que essas pessoas diminuam você, não deixem que essas pessoas digam que não vai dar certo. Pelo contrário, mostre para elas que você consegue, seja o que você queira, né? O que você sonhe e almeje conseguir. Seja um trabalho, seja uma empresa, seja ser influente, né? Hoje a gente tem como utilizar, né, as mídias, as redes sociais para conseguir isso também. E no que eu puder ajudar também, de alguma forma, seja uma dúvida, seja uma sugestão, seja um incentivo, uma palavra amiga, que às vezes a gente só precisa de uma palavra amiga, né? Eu estarei disponível através do meu Instagram também para ajudar, para me prontabilizar de alguma forma. Raiane, muito, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite, estar aqui conosco para gravar esse nosso segundo episódio do nosso podcast, que vai estar nas principais plataformas digitais do nosso grupo de comunicação. Então, se você quiser acompanhar esse bate-papo, é só seguir nossas redes sociais que estão aí aparecendo na tela para você. Você também pode seguir o nosso canal no YouTube, nós estaremos lá
com o episódio completinho para você assistir quantas vezes quiser e, claro, no Spotify. E não posso deixar de dizer que nós também estamos na Sertão TV, por meio do canal 180. Então agradeço muito a presença da Rayane aqui dentro do nosso programa. Eu agradeço mais uma vez. E agradeço a você que está nos acompanhando o nosso segundo episódio do podcast No Ar. Até o nosso próximo episódio, com mais e mais conversas para debatermos importantes conversas aqui para você que nos acompanha pelas nossas plataformas. Tchauzinho.